Todos prontos? Bom, hoje a gente pode dar, hoje nós vamos dar continuidade à disciplina ética e legislação médico-veterinária. Semana passada a gente teve um número reduzido de alunos, ainda tinham alunos sendo matriculados, agora acredito que já está com um número aproximadamente que deve ser. Nós temos atualmente 29 alunos matriculados no curso, na disciplina, nessa disciplina nossa de ética e legislação veterinária. E queria primeiro resgatar algumas coisas. A disciplina era para ser ministrada terça à tarde, depois mudou para sexta, e por falha minha eu achei que fosse continuasse sexta à tarde, mas na realidade está sexta de manhã. Hoje eu fui realmente conferir o horário e está para sexta de manhã, então a partir da próxima semana essa aula vai ser ministrada a partir das 9 horas da manhã, no horário que seria destinado, de fato, a essa disciplina, para que não haja superposição com disciplinas de outros professores. Então, a partir da semana que vem, a disciplina volta para o horário, vai para o horário das 9 horas da manhã, que é o horário que deveria ter sido desde a aula passada. Não há prejuízo, porque a aula é gravada e a aula vai ser posta no Siga. Vocês podem ter acesso à aula no Siga e no canal do YouTube. Hoje, como eu tinha prometido na aula passada, nós já temos um número suficiente de alunos e nós vamos fazer, já fiz inclusive a divisão dos seminários. Vou deixar aqui, vou mostrar aqui para vocês a divisão dos seminários, o que nós vamos, qual vai ser a composição das turmas. Deixa eu disponibilizar minha tela aqui para vocês. Bom, aqui estamos no Siga, vamos lá ver a composição da turma, dos grupos. Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo acompanhar aqui pelo Siga, aqui pela minha tela? Sim. Por favor, se manifestem. Já tinha feito essa divisão, mas vamos fazer agora, então. Então, nós vamos ter 4 grupos que vão apresentar os devidos seminários. E com a distribuição aleatória, aqui estão os grupos. Cada grupo com... Um grupo com 8 e outros 2 grupos com 7 alunos. Então, esses são os grupos são os grupos formados aleatoriamente. Vocês vão, dentro dos grupos, eu vou distribuir o tema dos seminários agora. Então, na sorte mesmo, o grupo 1, 2, 3 e 4 vão ser os seminários 1, 2, 3 e 4. E eu vou explicar o seminário agora. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver uma tela de Word aí, eu estou disponibilizando essa tela para vocês, não? Sim. Sim? Então, o seminário de vocês, cada grupo, nós temos 3 grupos de 7 alunos, um grupo de 8 alunos, e cada grupo nós vamos fazer, ao final, nas últimas 2 aulas da disciplina, a apresentação desses seminários, que vão ser simulação de julgamentos do processo ético. A gente vai apresentar, cada grupo vai ter um tipo de denúncia que vai ser apresentada, e cada grupo vai simular um julgamento de processo ético seguindo as normas regimentais do Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, o grupo 1, ele vai ser responsável por... Esse material aqui já está disponível também no SIGA. Na primeira aula, a aula de apresentação, esse material está disponível aqui. Então, o grupo 1 vai ser responsável por esse seminário aqui, denúncia 1. Então, aqui é o histórico
O denunciante, o nome do denunciante, vocês vão escolher entre os membros do grupo, um aluno vai ser, um dos componentes do grupo vai ser o denunciante. Residente, a Cosme Ferreira, sem número, coloca o CPF, não precisa colocar o CPF, só finge que tem um CPF. Alega que o denunciado, médico veterinário, então vocês vão, um membro do grupo vai ser o denunciante, o outro membro do grupo vai ser o denunciado. Alega que o denunciado realizou uma consulta em sua residência para atender o auxílio ao parto. Ao chegar à residência, após o exame do animal, um canino, informou ao cliente que era impossível a realização de parto normal, indicando a realização de parto cirúrgico. O veterinário demorou 3 horas para buscar seu material cirúrgico e, ao retornar à casa do denunciante, realizou o procedimento cirúrgico na cozinha da residência, podendo o local mais apropriado na residência para o ato. O denunciante alega que o parto ocorreu dentro da normalidade, com o nascimento de 4 filhotes vivos e a retirada de 2 filhotes mortos. Contudo, alega que 6 horas após o parto, a cadela começou a passar mal e mesmo o veterinário tendo sido contactado por telefone, não prestou assistência e a cadela morreu 8 horas após o parto, seguida pela morte dos filhotes nos dias seguintes. O denunciante alega que, após várias ligações, o denunciado não mais a atendeu e, por isso, resolveu fazer a denúncia. Então, a missão do grupo 1 está aqui. Vocês vão eleger entre os membros do grupo. Um dos membros vai ser o denunciante, o outro membro vai ser o denunciado. Vocês vão escolher um membro para ser o presidente, que funcionará como presidente do Conselho Regional. O outro membro será o conselheiro relator e os demais serão conselheiros efetivos que irão votar, irão participar do julgamento, irão funcionar como júri do tribunal de ética, apresentando o seu voto pela condenação ou não. Então, esse grupo vai apresentar o presidente, nomeia um conselheiro instrutor, que vai ouvir as partes, preparar o relatório do caso. O presidente nomeia o conselheiro instrutor, também vai estudar o relatório, apresentar seu posicionamento para absolvição, condenação e proposta de punição. E os demais irão votar. Esse tribunal simulado vai ser realizado no dia 16 de junho de 2021, a partir das 9 horas da manhã. O grupo 2 vai ser responsável pela denúncia 2, e aqui é a denúncia 2. O superintendente do Ministério da Agricultura apresenta denúncia do médico veterinário, nome, sobre fraude ao Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina, PNC-EBT. Alega que o denunciado, o dito médico veterinário, apresentou o relatório de realização de 2.500 exames de brucelose no período entre janeiro e março de 2020, mas ocorre que, segundo o controle realizado pelo MAPA, no período em questão, o denunciado dispunha da quantidade de antígenos, reagentes, disponível para a realização de apenas 500 exames de brucelose. Então, o programa de brucelose e tuberculose é um programa que os veterinários têm que se cadastrar no Ministério da Agricultura, tem que fazer um curso, se cadastrar no Ministério da Agricultura, para ser habilitado a realizar o diagnóstico de brucelose e tuberculose. E o Ministério da Agricultura ele controla a venda dos antígenos para a realização desse exame. Então, o veterinário ele tem que comprar o exame, ele só pode comprar o exame direto do Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura sabe a quantidade de exame que vem no frasco, a dose que vem no frasco, quantos exames podem fazer ali. E mensalmente ou semestralmente, o veterinário cadastrado nesse programa tem que apresentar um relatório para o Ministério da Agricultura dizendo quantos exames ele fez naquele período. Então, no caso aqui, o Ministério está acusando que o veterinário disse que apresentou um relatório de 2.500 exames, mas ele tinha, segundo o controle do Ministério da Agricultura, ele tinha disponível apenas antígenos para testar 500 animais, dar o diagnóstico de 500 animais. Então, o mesmo procedimento, a mesma missão do grupo 2, entre os membros do grupo 2,
vocês vão eleger um presidente, vocês vão eleger um denunciante, um denunciado e os membros do conselho. Vai ter um presidente, vai ter um conselheiro relator, um conselheiro instrutor e um conselheiro relator. Aqui está, deixa eu corrigir aqui. Então, vocês vão eleger entre os membros do grupo, um de vocês será o presidente, um será o denunciante, o outro será o denunciado, o outro será o conselheiro instrutor, o outro será o conselheiro relator, e os demais irão votar irão votar o relatório, se pela punição do veterinário ou não, e dependendo da decisão do plenário, quem dá a punição, a gradação da punição, é claro, é o presidente. Então, esse tribunal simulado vai ser realizado no dia 18 de junho de 2021, às 9 horas da manhã também. Tudo nós vamos fazer via Google Meeting. O grupo 3 vai ser responsável pela denúncia número 3. E eu vou ler aqui a denúncia número 3. O denunciante, residente é Constantino Neri, número do CPF não precisa colocar, deixou aí por... Alega que o denunciado, o médico veterinário, realizou cirurgia de corte e cauda de orelha em seu animal pertencente à raça Doberman. E após a cirurgia, o animal foi liberado para sua residência, sendo recomendado retorno diário para a realização de curativos e avaliação. O denunciante alega que, por ocasião do feriado prolongado, não houve atendimento na clínica onde foi realizada a cirurgia, ficando o animal 3 dias sem atendimento veterinário, o que ocasionou o surgimento de bicheira nas feridas da cauda e orelhas, e somente após o feriado o animal recebeu o atendimento veterinário. Contudo, devido às lesões decorrentes das bicheiras, as lesões não tiveram cicatrização correta, ocasionando graves cicatrizes nas orelhas, o que levou à descaracterização do padrão racial e, consequentemente, desvalorização do animal. O denunciante alega que o denunciado não se dispôs a realizar a cirurgia corretiva, nem mesmo indenizar o cliente financeiramente pela impossibilidade de registro do animal na associação da raça. Essa é a denúncia. Novamente, o grupo 3 vai eleger entre os membros da equipe um denunciante, um denunciado, que será o médico veterinário denunciado, e os membros do conselho. Você vai escolher um presidente, vocês vão escolher entre vocês alguém para ser o presidente, alguém para ser o conselheiro relator, instrutor, alguém para ser o conselheiro relator, e os demais serão os conselheiros que funcionarão como júri que irão votar. Então, o presidente nomeia o conselho instrutor, o conselheiro instrutor vai ouvir as partes, preparar o relatório, esse relatório é passado para o conselheiro relator, o conselheiro relator vai levar o seu relato do relatório para a reunião do conselho para ter o julgamento. Esse julgamento, a realização do tribunal simulado será no dia 25 de junho de 2021, às 9 horas da manhã, também via Google Meets. E, por último, nós temos aqui a denúncia 4, que será de responsabilidade do grupo 4. Vamos ler a denúncia. O médico veterinário, CRMV número 10.000, fez denúncia contra o médico veterinário, CRMV número 10.001, colegas de turma. O denunciante alega que o médico, que no dia 1º de janeiro de 2000, vamos atualizar essa data aqui, 2020, recebeu o paciente em seu consultório, vítima de atropelamento, que após o exame clínico percebeu a presença de múltiplas fraturas dos membros anteriores e posterior do animal canino, que após medicação inicial encaminhou o paciente para a clínica do denunciado para a realização de exames radiológicos.
O denunciante alega que após 24 horas sem que o animal tenha sido retornado a seu consultório, fez contato telefônico com o cliente, que é o proprietário do animal. E o mesmo informou que o animal já havia sido tratado na clínica do denunciado. Segundo o proprietário, o denunciado não cobrou pela realização dos exames radiológicos, desde que o animal fosse tratado e internado na clínica do denunciado. O cliente informou ainda que o denunciado alegou ao cliente que o denunciante não tinha estrutura e conhecimento técnico para a realização do tratamento de fraturas, por isso o havia encaminhado à clínica do denunciado. Por essas razões, o cliente optou por realizar o tratamento de seu animal na clínica do denunciado. Novamente, a missão do grupo, deixa eu copiar e colar aqui, que eu estou cansado de digitar. A missão do grupo é, primeiro, grupo 4, a missão de vocês, primeiro, eleger entre os membros da equipe, denunciante, denunciado e membros do conselho. Vocês vão eleger um presidente, um conselheiro instrutor, um conselheiro relator e os conselheiros que irão votar. O presidente vai nomear o conselheiro instrutor para ouvir as partes e preparar o relatório do caso. Esse relatório será passado para o conselheiro relator, que vai estudar o relatório e apresentar seu posicionamento para absolvição ou condenação e proposta de punição. A realização desse tribunal simulado será no dia 25 de junho de 2021, às 10 horas. Ok? Depois disso aqui também. Então, claro, a gente mudou, apagou os nomes, mas todas essas 4 denúncias foram denúncias, são fruto de denúncias reais que ocorreram no Conselho de Veterinária, no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas. Então, durante o período de 2013 a 14, nós coletamos essas denúncias, que são denúncias reais e que se repetem quase que mensalmente no Conselho Regional, entre veterinários ou entre denunciados. Aqui a gente tem, primeiro, a denúncia feita por um cliente sobre atendimento domiciliar. Atendimento domiciliar não é proibido, é claro que tem limites dentro do atendimento domiciliar, então a equipe vai ler, se informar sobre quais são os limites, o que o veterinário pode fazer, o que ele não pode fazer no atendimento domiciliar, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Pode ser que seja verdade, que ele tenha feito aqui, seja tudo dentro da lei, desde que o aluno, o membro da equipe que for o veterinário denunciado, claro, deve preparar a sua defesa, né? Vai procurar se defender nesse tribunal simulado. Então, prepare, claro, sua defesa, né? Para se manifestar na hora do tribunal simulado. Então, aqui você tem a denúncia número 1, seria uma denúncia sobre atendimento em residência, atendimento em domicílio. A denúncia número 2 é uma denúncia contra um médico veterinário feita por um órgão da relação médica veterinária, o Ministério da Agricultura, fazendo denúncia de um veterinário, superintendente do Ministério da Agricultura, fazendo denúncia de um veterinário sobre não cumprimento das normas de um programa nacional de controle de uma doença muito importante, 2 doenças muito importantes para a pecuária nacional, que é a brucelose e a tuberculose bovina. Então, aqui, novamente, já temos a denúncia, e o veterinário que vai ser o membro da equipe que vai ser o veterinário, né? Claro, deve preparar a sua defesa, vai apresentar a sua defesa, a sua versão dos fatos. Então, num julgamento, sempre tem que se parte do princípio da inocência, né? Então, a gente espera ouvir a defesa do médico veterinário. Então, novamente, a equipe, vocês vão eleger o denunciante, o denunciado, o presidente, o conselheiro instrutor, o conselheiro relator e os demais membros da equipe serão conselheiros que irão dar o seu voto, irão apresentar o seu voto. Professor? Pois não? Tem alguns alunos pedindo para entrar. Ok.
Quantos? 2? 1? Eu tenho 2. Já entraram aqui. Tem mais alguém pedindo, solicitando a entrada? Acho que estão todos, né? Voltando, estão vendo aí a tela do Word? Me ajudem. Tudo feedback. Sim. Ok. Então, denúncia 3. Na denúncia 3, a pessoa que entrou agora vai esperar um pouco. É a denúncia de realização de uma cirurgia estética. Um cliente fez a denúncia de um veterinário sobre um procedimento cirúrgico que ele fez, na realidade, uma denúncia, uma cirurgia estética que o médico veterinário fez. Novamente, o aluno, o membro da equipe que for denunciado como veterinário, deve preparar sua defesa para essa denúncia, que é como ocorre. E, finalmente, nós temos uma denúncia, e aqui na denúncia 4, é uma denúncia entre um veterinário acusando, fazendo uma denúncia ética Professor, para outro médico veterinário. Pois não? novamente, acho que ela era outra aluna, a Meire. Está tentando entrar. Não está conseguindo. Ok. Todos participantes. Então, a denúncia 4, o grupo 4, vai ser uma denúncia entre um médico veterinário. Isso aqui é uma denúncia entre a relação entre dois profissionais médicos veterinários. Então, o Código Ética e o Código de Ética também regulamenta diz como deve ser a relação entre dois médicos veterinários, quais são os princípios que você deve, básicos, que você deve ter na relação com o outro profissional. Então, na denúncia 4, você tem dois médicos veterinários, um denunciando o outro. Então, você vai ter o veterinário denunciante, você vai ter o veterinário denunciado. Novamente, entre o grupo, você vai ter aqui a denúncia, você vai eleger o denunciante, o denunciado, o presidente do conselho, que vai presidir o tribunal, que preside o conselho, você vai ter um conselheiro instrutor, você vai ter um conselheiro relator, e os demais membros do grupo serão conselheiros que irão votar o relatório. Então, como funciona um tribunal, muito por cima, como funciona uma denúncia ética, a pessoa faz a denúncia, pode ser inclusive anônima, o secretário-geral do conselho lê a denúncia, vê se tem evidência, se tem evidências que suportam a denúncia, e ele encaminha para o presidente com um parecer, com uma recomendação de abertura do processo ético ou de cancelamento ou de arquivamento do processo ético já de imediato. Se não tiver qualquer base, o presidente já arquiva o processo ético de início, nem dá entrada, já faz arquivamento. Mas esses aqui, eu já digo para vocês, todos têm base, então vocês vão levar até o julgamento. Então, quando tem base, o presidente, ele instaura o processo ético disciplinar, ele informa ao denunciado que foi feita uma denúncia contra ele, que foi instaurado um processo ético, e deixa, é claro que a pessoa que é denunciada, ele tem direito a ter acesso a todas as informações do processo, tem direito a toda a abertura total, nada pode ser escondido dele. Então, o presidente repassa para o conselheiro, para o denunciado, a denúncia. O presidente vai nomear um conselheiro, entre os membros do conselho, um veterinário que vai ser o conselheiro instrutor. O que o conselheiro instrutor vai fazer? O conselheiro instrutor ele vai ouvir novamente o denunciante, chama o denunciante, ouve novamente a versão do denunciante, se ele tiver qualquer dúvida, ele esclarece, ele pergunta do denunciante, olha, estou com dúvida aqui, ele tenta esclarecer o máximo, qualquer dúvida que ele tenha, ele pergunta do denunciante na hora. Depois, o conselheiro instrutor, ele vai escutar o denunciado, ele vai chamar o médico veterinário denunciado, escutar a versão do veterinário denunciado, e, claro, qualquer dúvida que ele tem direito a perguntar e tentar esclarecer ao máximo a situação, tentar chegar à verdade. Com base, após ter escutado o conselheiro, o denunciante, o denunciado,
Às vezes, se o conselheiro precisar de escutar outras pessoas, outras testemunhas, ele pode chamar outras testemunhas para escutar, ele tem que tentar, a função do conselheiro instrutor é tentar chegar o mais próximo possível da verdade. E aí o conselheiro instrutor prepara um relatório e encaminha esse relatório para o presidente, e o presidente, então, nomeia entre os membros do conselho um outro veterinário, ou zootecnista, se for membro do conselho, para ser o conselheiro relator. Esse conselheiro relator vai pegar o relatório feito pelo conselheiro instrutor, ele vai ler o relatório, com base da leitura do relatório, ele vai chegar a uma conclusão, ele tem que chegar a uma conclusão. Se aquela denúncia, se o que ocorreu foi uma transgressão do Código de Ética ou não, se merece uma punição, e ele já recomenda qual seria, dentro da legislação, tem uma legislação específica que diz, se o médico veterinário fez isso, a punição pode ser essa. Então, isso tudo está dentro da legislação, vocês, os membros do grupo, vão ter que estudar a legislação. E ele já recomenda uma proposta de punição. Depois disso, o conselheiro relator pega o seu relatório e manda para o presidente. O presidente, está aqui o meu relatório. E aí, então, o presidente marca o dia do julgamento. No dia do julgamento, vão estar lá o denunciante, é claro, informa ao denunciante, informa ao denunciado o dia do julgamento e convoca o plenário para o julgamento. Tem mais gente querendo entrar? E o presidente convoca marca o dia da realização do tribunal. Nesse dia do tribunal, que é o dia que vocês vão simular, primeiro se inicia com o conselheiro relator. O conselheiro relator, ele lê o relatório que ele preparou, ele lê as recomendações dele, e depois o plenário escuta o denunciante, depois o plenário escuta o denunciado, os membros do conselho que vão votar, eles têm direito ainda nesse momento de fazer perguntas para esclarecer. Em seguida, o denunciante e o denunciado são retirados da sala e o conselho, os membros do conselho votam se aprovam o relatório ou se não aprovam o relatório. Se não aprovam o relatório, tem que fazer um outro relatório imediatamente para dizer qual é a decisão do conselho para aquela situação. E após isso, se o veterinário ou o denunciante se sentirem que não houve punição, ou não houve punição, ou a punição foi aquém do necessário, ou o veterinário acha que a punição foi além do que necessário, não concorda com a punição, tanto o conselheiro, tanto o denunciado, quanto o denunciante podem ainda recorrer da decisão do Conselho Regional para Brasília, para o Conselho Federal de Veterinária. Então, tem todo um processo que deve ser seguido, tem todo um trâmite que deve ser seguido. E vocês, alunos do curso de veterinária do IFAM, devem saber, ao final dessa disciplina, a gente espera que vocês, ao final da disciplina, tenham pleno conhecimento de como funciona o Tribunal de Ética do Conselho Regional, do Conselho de Medicina Veterinária. Alguma dúvida sobre essa missão de vocês, do seminário de vocês? Professor? Sim. Peço perdão atrapalhar a aula. Acho que ainda tem gente tentando entrar. Eu estou aqui engano, é o colega olhando, Jairo. ninguém. Nós temos 18 alunos na classe. Jairo já foi aceito aqui. Eu não estou vendo mais ninguém aqui. Eu estou olhando agora. Não estou vendo mais ninguém. Professor? Pois não. Nesses casos de julgamento no conselho, tem perícia médica veterinária?
Se o conselheiro instrutor, que é o primeiro que ouve as partes, ele entender que necessita de uma perícia, ele pode pedir, mas a beleza da coisa é o seguinte: você tem veterinários julgando médicos veterinários. Então, teoricamente, quem está julgando é um perito. O presidente ele deve ter a habilidade de, se é uma denúncia contra um profissional que trabalha com pequenos animais, se é alguém que é especialista em gato, por exemplo, ele vai escolher entre os membros do conselho alguém que entende, que tem conhecimento daquilo para ser o conselheiro instrutor. Então, desses, sem dúvida, o mais importante é o conselheiro instrutor, que ele vai... Olha, dois que são vitais, na realidade, o conselheiro instrutor e o relator, que vão ter contato direto antes com o denunciante, com o denunciado, antes mesmo do tribunal. Então, teoricamente, você não, o presidente, o conselheiro, ele não vai precisar não precisará de um perito, porque ele tem a perícia. O membro do conselho, ele geralmente tem a perícia para o processo que ele está trabalhando, no processo que ele está trabalhando, certo? Mas ele pode pedir, solicitar assim. Então, novamente, o grupo 1, estão vendo a minha tela aqui, grupo 1 é o responsável vai ser o grupo sobre a denúncia sobre atendimento domiciliar. Atendimento domiciliar. Professor, Pois não. desculpa atrapalhar a aula, é que tem colegas lá no grupo que estão pedindo para entrar, para aceitar aí o Jairo e outra colega, por favor. Eu estou aqui olhando, você está olhando a mesma tela que eu estou olhando? Não estou vendo ninguém aqui pedindo. Nós temos 19 alunos. Quem são? Quem seria que está solicitando para entrar? Jairo. Não estou vendo aqui. Vocês estão vendo a mesma tela que eu. Estou compartilhando a tela com vocês. Não aparece aqui o Jair. Peço para ele, se estão em contato com ele no WhatsApp, aí peça para ele pedir agora para entrar. Professor? Deixa eu pedir de novo para Pois ele. não. Obrigada, professor. A data do grupo 1 vai ser qual dia? Dia 16 ou dia 11? Grupo 1, coloquei aqui para não esquecer. Grupo 1, data dia 11 de junho. Grupo 2, 18 de junho. E o grupo 3 e 4, no mesmo dia, 25 de junho. Primeiro 1, às 9 horas. Vocês têm 1 hora exatamente para fazer a apresentação, a simulação, o tribunal simulado. Em 1 hora dá mais tempo mais que suficiente para fazer isso. Tribunal simulado. Então, o grupo 1, vai trabalhar com a denúncia, atendimento domiciliar. O grupo 2, atendimento do Ministério, denúncia do Ministério da Agricultura. Grupo 2, denúncia. Professor, Pois não? essa divisão aí do grupo aí já está no CIGAR? Está no CIGAR agora. Você está olhando a minha tela? Você está vendo a minha tela? Estou vendo, só que na minha aqui não está aparecendo nada, não. É porque ainda não atualizei. Estou atualizando. Calma. Vale aqui o que está no meu, por enquanto. Desculpa. Denúncia do mapa. O grupo 3 será, então, no grupo 3, será a denúncia por cirurgia estética. Grupo 3, cirurgia estética. G3. Cirurgia estética. E o grupo 4 será uma denúncia
sobre relacionamento com outros profissionais, né? Relação com outro médico veterinário. Ok? Então, esses são os grupos divididos, cada qual com o seu tema, com a sua data. Vamos ver se já salva aqui e aparece no CGA de vocês. Eu acho que foi salvo. Espero que tenha sido salvo. Se não, está sendo gravado aqui. Vocês vão recuperar isso. Grupo 1, composto pelo Jairo, Débora, Carla, Vitor, Micaelen, Sara, Vanessa e Ilse. Grupo 2, composto por Stephanie, Aline, Pérola, Moisés, Diana, Alessandro, Iane e Larissa. Grupo 3, constituído por Andrei, Emília, Francisco, Júlia, Meire, Solange, Gisele. E, finalmente, o grupo 4, Naione, Sandy, Walter, Eudinei, Caroline, Letícia e João Lucas. Esses são os grupos. Durante a disciplina, durante as próximas aulas, se os grupos tiverem alguma dúvida, a gente pode pedir para a gente dar para esclarecer as dúvidas que vocês tenham, sem problema algum. Então, hoje eu tinha programado falar sobre da legislação que regulamenta a profissão. Eu espero que vocês tenham conseguido dar uma lida na legislação. Não quero, volto a dizer, não precisa que ninguém decore a legislação médica que regulamenta a profissão da medicina veterinária. Mas, é claro, você tem que ter conhecimento que existe uma legislação, quais são os princípios básicos. E dentre todas as regulamentações da medicina veterinária, sem dúvida alguma, a basilar, a principal lei que regulamenta a medicina veterinária atualmente no Brasil é a Lei 5.517, que nós vamos dar uma olhada aqui hoje, vamos dar uma acompanhada hoje. Eu queria que algum de vocês começasse lendo essa lei aqui para a gente, né? O artigo... Então, eu começarei, eu queria que alguém seguisse. Essa é a Lei 5.517, que foi promulgada pelo Congresso Nacional em 23 de outubro de 68, na época da ditadura militar, né? Uma das coisas boas da ditadura, uma das poucas, foi essa, a regulamentação da medicina veterinária. E essa lei ela dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário e também cria os conselhos federal e regionais de medicina veterinária. Existia uma legislação anterior que protegia a medicina veterinária, mas a Lei 5.517 foi um avanço para a profissão, porque ela é vocês já leram, a gente vai dar uma estudada rápida aqui hoje. Ela entra nos pormenores, estabelece o que é privativo, o que não é. Ela na realidade, ela garantiu muito o mercado da medicina para a medicina veterinária. E ela é fruto e a gente volta a dizer, leis são frutos do período que se está vivendo. Na época que essa lei foi criada, nós tínhamos no Brasil menos de 50 escolas de medicina veterinária no Brasil, aliás, menos de 30 escolas de medicina veterinária no Brasil. Nós tínhamos, nem todos os estados brasileiros tinham medicina veterinária, tinha o curso de medicina veterinária. Hoje nós temos mais de 300 cursos de medicina veterinária no Brasil, abril geral, né? E na época o veterinário, a grande maioria dos médicos veterinários formados, eles iam trabalhar no serviço público. Então, o grande empregador do médico veterinário na época da criação dessa lei era o serviço público. O médico veterinário ia trabalhar no Ministério da Agricultura, ia trabalhar nos órgãos de extensão estadual, trabalhava nos institutos federais, trabalhava como inspetor nos matadouros frigoríficos, nas plantas de leite. Então, praticamente toda a formação, o veterinário formado naquele período já saía praticamente empregado como funcionário público, ou federal, ou estadual, ou municipal. Hoje, nós temos uma grande mudança no perfil do médico veterinário. O que predomina no mercado da medicina veterinária hoje é
atuação privada, né? Veterinário da atuação privada. Então, houve uma mudança. E quando você começa a ler quando você lê a legislação, é importante ter esse contexto do que aconteceu. Então, aqui, o presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona, e eu sanciono a seguinte lei, foi sancionada pelo Congresso Nacional, né? Então, capítulo 1 da profissão, o exercício da profissão de médico veterinário obedecerá às disposições presentes na lei, né? E esse artigo 2º já é extremamente importante, que diz que só é permitido o exercício da profissão de médico veterinário aos portadores de diplomas expedidos por escolas oficiais e ou reconhecidas, registradas naquela época, Diretoria de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura, e aos profissionais diplomados no estrangeiro que tenham revalidado e registrado seu diploma no Brasil na forma da legislação em vigor. O artigo 3º da lei diz ainda que o exercício das atividades profissionais só será permitido aos portadores de carteira profissional expedida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelos conselhos regionais criados na presente lei. Então, não basta, a lei diz, não basta estar formado e passar os 5 anos na faculdade veterinária, no colégio veterinário, pegar o seu diploma, não lhe dá o direito de exercer a profissão de médico veterinário. Para exercer a profissão de médico veterinário, além do diploma, você tem que ter o registro nos conselhos regionais de medicina veterinária. Ok? Professor, Pois não? só uma dúvida, não existe nenhuma universidade estrangeira assim que tem algum convênio com o Brasil que faça essa... Ou a própria lei ela tá vedando esse tipo de situação aí, que ele tem que revalidar. Você tem que revalidar o seu diploma. Se você é formado no exterior, você tem que revalidar o seu diploma. Nos Estados Unidos, a gente tem aqui, tem alguns países que tem algumas colégios veterinárias fora aqui dos Estados Unidos que eles reconhecem esses cursos de veterinária, eles atendem todos os padrões do que seria o Conselho Federal de Medicina Veterinária dos Estados Unidos. Inclusive, esses cursos são auditados pelo Conselho Federal de Veterinária dos Estados Unidos, e, nesse caso, esses alunos veterinários formados nessas universidades fora dos Estados Unidos são reconhecidos porque o curso é fornecido dentro do padrão americano, mas no Brasil não existe. Na legislação brasileira não existe isso. O que existe é: você é formado fora do Brasil, você chega com seu diploma, você precisa levar o seu diploma em alguma universidade, geralmente pública, e o corpo docente da medicina veterinária de fazer o conhecimento vai estudar o programa, ver se você, de fato, fez um curso de veterinária, né? E vai ver suas notas, e aí vai revalidar o seu diploma. A partir da revalidação do diploma, você vai ao conselho e faz seu registro. Primeiro, se você é formado fora do Brasil, você tem que revalidar o seu diploma no Brasil, através de uma universidade, de um curso de medicina veterinária reconhecido no Brasil. Geralmente se procura curso público, mas eu acredito que hoje deve ter curso privado, que inclusive deve ter renda específica disso aí, de regularizar, revalidar cursos, diploma de alunos, de profissionais formados fora do Brasil. Ok? Continuam acompanhando aí a minha tela. Então, o artigo 4 diz que os dispositivos dos artigos anteriores não se aplicam. Bom, quando essa lei foi criada, é claro que essa lei não criou a veterinária no Brasil, já existiam médicos veterinários no Brasil, já existia gente trabalhando como médico veterinário no Brasil, então a lei, claro, que teve que acomodar essas pessoas para eles que não ficarem, de repente, acordou e perdeu o direito de trabalhar. Então a lei, claro, teve que acomodar essas pessoas, e esse artigo 4 diz isso, né? Que o registro no conselho e o diploma não ia impedir aqueles profissionais estrangeiros que estavam contratados pela União, estados e municípios, trabalhando na função privativa de médicos veterinários, e também, naquela época,
existiam pessoas que atuavam, né, na função pública, atividade com competência privativa da medicina veterinária. Isso, basicamente, tinha agrônomo, muito engenheiro agrônomo fazendo inspeção, que a partir da lei passou a ser competência privativa do médico veterinário. Então, a lei acobertou esses agrônomos que estavam exercendo na prática atividades da medicina veterinária. Claro que hoje isso não existe mais. Essa lei é de 68, a lei tem 53 anos, então, claro, que esse pessoal que foi acobertado pelo artigo 4, a grande maioria, a totalidade já se aposentou e alguns, inclusive, já devem ter feito a passagem. Então, isso no artigo 4 está presente ainda, mas não se aplica, não tem mais aplicabilidade na atualidade. Alguém aí disposto a ler o artigo 5º? Vocês vão deixar o professor ler tudo? Capítulo 2, do exercício profissional. Artigo 5º, é da competência privativa do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos estados, dos municípios, dos territórios federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares. A prática da clínica em todas as suas modalidades. B, a direção dos hospitais para animais. C, a assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma. D, o planejamento e execução da defesa sanitária animal. Então, deixa eu fazer um comentário aí. Então, vejam bem, esse artigo 5º, esse é talvez a pérola maior dessa legislação, a parte mais importante para nós, médicos veterinários, porque ele estabelece, sem sobra de dúvida, o que é competência privativa do médico veterinário, excluindo, na prática, qualquer outra profissão dessas atividades, né? Então, o que é privado é nosso, só o médico veterinário pode fazer. Então, não há discussão sobre áreas de sombreamento, né? Então, estabeleceu muito claramente a prática da clínica em todas as suas modalidades. A gente fala clínica, não é só a clínica de aplicação, a clínica médica, mas também a clínica cirúrgica. Então, todas as modalidades é a clínica médica, cirúrgica, radiológica, qualquer atividade que busque o tratamento, que tenha como objetivo a identificação de enfermidade e a cura do animal, é prática clínica. E isso é privativo do médico veterinário. Então, existem outras profissões que tentam criar situações que não existem. Por exemplo, biólogo tentando fazer aplicação de medicamento animal silvestre. Isso não tem nada. Isso é prática clínica. Isso é do médico veterinário. Então, não há discussão. O biólogo deve entender, claro, e eu não estou tirando a importância do biólogo, sobre a importância do comportamento do animal, porque ele pode entender sobre o que o animal se alimenta, sobre o habitat do animal, a relação do animal com o ambiente, com outros animais, ótimo. Na hora que passa a identificar doenças e tratar, isso é clínica. E isso é competência exclusiva do médico veterinário. Outra competência exclusiva do médico veterinário, claro, a direção de hospitais para animais. Então, qualquer hospital, clínica e consultórios, depois a gente, o Conselho Regional deixou claro, os Conselhos Federais deixaram claro isso, precisa, obviamente, de um médico veterinário para ser o responsável por esse hospital. Quando eu fui presidente do Conselho de Veterinária, tive uma briga com na época, o IFAM não tinha o curso de veterinária, mas existia um curso de veterinária no Amazonas, e tinha um dos cursos de veterinária, que eu não vou dizer qual, claro, que a sua clínica, clínica veterinária, não era hospital veterinário, tinha como diretor da clínica um zootecnista. Não tenho nada contra o zootecnista, tenho colegas, amigos zootecnistas, mas é competência do médico veterinário. E nós atuamos para retirar o zootecnista daquilo ali, porque a gente entende que é competência. E não é somente porque a lei diz, porque a gente entende que
Qualquer outro profissional não tem a capacitação técnica para estar lá prestando aquele serviço e, na realidade, você está salvando a vida de animais, né? Então, a competência, ela vem, a competência da lei, ela vem da sua formação profissional, ela vem da sua prática. Não é porque o deputado, o senador que fez essa lei, ele era veterinário, ele tinha filha veterinária, filho veterinário, filho... Não, você entende, você lê a competência da formação profissional, qual é o currículo do médico veterinário, a partir do currículo dele, você chega na competência profissional. Isso é um ponto legal para debate, porque atualmente é uma profissão que está dentro da medicina veterinária, a zootecnia, estão dentro do mesmo conselho, mas os zootecnistas tentam entrar em áreas que são áreas privativas da clínica veterinária, por exemplo, a reprodução animal. Quando você faz só uma inseminação artificial, por exemplo, é um ato mecânico. Ok, técnico agrícola, uma pessoa bem treinada pode fazer uma inseminação artificial. Mas quando você sincroniza o cio das fêmeas através da aplicação de hormônios, hormônio é medicação. E aí a competência privativa do médico veterinário. E os zootecnistas, há anos, lutam para ter poder legal de exercer essa atividade. Nunca conseguiram. Mas o que eles têm feito, o que os zootecnistas fizeram há muito tempo, já têm feito há muito tempo atrás? Eles têm incluído dentro do currículo do zootecnista esse tipo de aula, sincronização de cio através de hormônios. E, infelizmente, a gente entende que é claro que a pessoa precisa de emprego, tem veterinário que ministra esses cursos, formando as pessoas, formando os zootecnistas que depois estão hoje tem dentro do Congresso Nacional um projeto de lei tentando abrir essa área para os zootecnistas também, né? Então, primeiro, a lei vem da competência, a lei vem a partir do diploma, a partir da formação profissional. Ninguém tem dúvida que a competência clínica, de prática clínica, é do veterinário, mas em áreas de sombreamento, por exemplo, na reprodução de animais de grande porte, animais de fazenda, tem outras profissões que tentam entrar e muito sabidamente eles estão mudando o currículo deles para que no futuro, e esse futuro chegou agora, estão tentando mudar a legislação, dizendo que os zootecnistas formados recentemente já têm essa competência porque foram treinados para isso na universidade, né? Então, essa disciplina é uma disciplina de legislação, mas também de política. A gente aqui está também aprendendo a fazer política profissional. E o trabalho que nós fizemos é para garantir a profissão de vocês, o mercado de trabalho de vocês, e, claro, no fundo, o bom atendimento à sociedade. E essa bandeira, esse bastão está passando para vocês. Essa briga depois, quando vocês se formarem profissionais, claro, vocês vão ter que continuar essa briga para garantir o exercício da profissão, garantir o futuro da profissão para as futuras gerações. Ok? Vamos seguindo aí. Planejamento e educação da defesa sanitária animal, letra E. Senhores, dormiram? Vamos continuando. Professor, Hoje não. voltando essa da página lá do capítulo 2, né? Para cada função dessa que a gente pode exercer, que diz que os veterinários podem, né? A gente vai ter que se especializar para fazer cada uma delas, para poder praticar. Excelente pergunta. O que a lei lhe dá é uma competência, legal. Mas se você é habilitado para exercer, não. O curso de veterinário ele deve ter a formação generalista. A gente deve, ao final do 5º ano, você, quando recebe seu diploma, você deve ter uma formação, você deve ser capaz de conhecer, transitar em todas as áreas da medicina veterinária,
mas não quer dizer que você é especialista em alguma das áreas. Geralmente, às vezes, dentro da formação, aquele aluno que tem mais tendência para trabalhar com clínica de pequenos, ele já vai se especializando por conta própria, estudando mais, fazendo mais prática dentro da clínica de pequenos. Aquele que gosta mais de animais de grande vai já se especializando por conta própria, não é uma ele vai estudando mais, fazendo mais cursos, fazendo mais práticas dentro da área da clínica. Mas você, claro, não existe aquele médico veterinário que vai atender da abelha ao búfalo. Não existe ninguém com competência, ao menos que eu conheça, competência para exercer todas as áreas da medicina veterinária. Então, quando você se forma, você tem esse leque, essa abrangência legal, mas não quer dizer que você é competente, você tem a competência para exercer todas essas atividades. Tanto é que lá no Código de Ética, foi excelente a pergunta, se você, não quer dizer que você, porque você é veterinário, que você tem competência, que se você sempre trabalhou 30 anos trabalhando sempre com clínica de pequenos, de repente você aparece uma cesariana numa vaca, você vai lá e diz, eu sei fazer e posso fazer. Na prática, na lei, você pode fazer. Na prática, você pode estar trabalhando da mesma forma que um charlatão, porque você não tem mais habilidade para exercer aquela atividade. Você ficou 30 anos fazendo clínica de pequenos animais, de cesariana de cão e gato, e de repente você acha que é capaz de fazer a cesariana de uma vaca de 500 quilos, de uma égua de quase 1 tonelada. Então, se fizer e der certo, ótimo. Se fizer e dar errado, você está sujeito a um processo ético, porque você não tinha mais competência técnica para estar exercendo aquela atividade, mesmo sendo um veterinário plenamente regular. Então, isso é claro, parte do seu princípio ético, né? Então, você tem que saber onde é o seu limite dentro do que a lei lhe permite. Seu limite de competência profissional. O que você é apto a fazer dentro desse leque. Ok? Mas, professor, eu vou ficar apta ao que eu decidi a fazer. Eu posso fazer mais de uma função ao mesmo tempo? Eu posso fazer? Pode, Ou se você tiver treinamento e habilidade para isso, você pode fazer, não há problema algum, desde que você tenha treinamento e habilidade para aquilo. Né? Porque, tipo assim, pelo que eu vejo, né? Não sei o resto. Tem muitas clínicas veterinárias aqui em Manaus que eu não vejo, tipo assim, não que seja impossível, né? Eu não vejo, tipo assim, levando um cavalo para atender, uma vaca, um bezerro, uma coisa que não é muito normal, né? Que eu acho que tipo assim, algo específico. Então, tipo assim, se eu montar uma clínica, eu posso atender dos animais pequenos domésticos aos grandãos? Pode, se sua clínica você disser, a minha prática é mista, eu atendo animais de fazenda e animais domésticos, animais domésticos, seria doméstico. Vaca também é um animal domesticado, mas vamos lá, animais de fazenda e animais domésticos. Se você estabelece que a sua clínica tem essa prática mista, não há problema algum. O problema é que eu estou colocando uma situação hipotética, você há 30 anos só atende cão e gato e de repente resolve atender uma emergência que não, aliás, se for emergência ainda se justifica, mas não é uma emergência, você de repente resolve atender uma égua, fazer um parto de uma égua. Então, se a sua clínica, se isso é uma rotina sua, não há problema algum. Nem que você faça o atendimento só em fazenda. Você não precisa necessariamente fazer o atendimento clínico de animais de fazenda. Na prática, 99% é na fazenda, não é no hospital. No Amazonas não tem hospital veterinário para grandes animais ainda, né? Talvez não, mas tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sonho grande e vejo grande, né? Por exemplo, tem a área própria para cuidar dos animais. E aí, como é que funciona? Porque a maioria daqui da clínica não tem. É tudo pequeno. Coisa para cachorro e gato mesmo, tá entendendo? Como é que funcionaria? Veja bem, vamos lá, são coisas distintas. Uma coisa, se a sua clínica vai ter estrutura para atender pequenos e grandes, ótimo. Se você não tem essa estrutura para atender grandes animais, você não é impedido, se você está regulado dentro do seu conselho,
de ir numa fazenda e fazer um atendimento da fazenda dentro das limitações do que você pode fazer numa fazenda. Você não é impedido disso. O que seria uma transgressão ética é você não ter experiência alguma, não ter prática, apesar de você ter tido treinamento básico dentro da universidade, você, para concluir o curso, você tem que fazer cirurgia de grandes animais, é uma das disciplinas, mas após isso você não fez mais cirurgia de grandes animais e você, de repente, daqui a 10 anos, vou fazer cirurgia de grandes animais. Impedido não é. Você deve, claro, começar aos poucos, vai treinar, vai retomar o seu treinamento. Né? Mas são coisas distintas. Você pode ter uma clínica só de pequenos e dizer, olha, eu atendo, e um dono de uma égua muito cara, um cavalo muito caro, bate na porta da clínica e fala, olha, eu tenho um cavalo com cólica, meu cavalo caríssimo está com cólica, precisa de um veterinário. Se você é competente para isso, você pode atender. Né? Se você tem competência técnica, nada lhe impede de atender. Né? Esse é o ponto. Mas isso, no caso, eu me especializando, né? Não precisa de especialização. É o que eu estou lhe falando, você tem que ter competência técnica. Isso vai da sua consciência profissional. Você acha que é capaz, vá. Se você, e espero que resolva. Se você não é capaz e vai e não resolve, você está sujeito a uma denúncia ética. Ok? Vamos dar sequência? Nós paramos na letra E, direção técnica. Vamos lá. Não tem mais nenhum aí. Não temos mais nenhum voluntário? Letra F. A inspeção e a fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de laticínios, entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal, dos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização. Então, esse é um outro tema extremamente debatido, atual, que é a questão da inspeção médico-veterinária. Então, a inspeção médico-veterinária, a inspeção é um ato técnico privativo do médico veterinário, que essa competência privativa vem da nossa formação profissional. O único profissional que estuda na faculdade histologia, patologia, que seria a origem das doenças, a clínica, que é o tratamento das doenças, e toda a parte de identificação de doenças, desde o nível microscópico até o nível do animal por um todo, é o médico veterinário, e, portanto, ele é o único ele é o único que tem competência, formação profissional, que lhe habilita a identificar, fazer a inspeção de uma carcaça, por exemplo, de um animal abatido, fazer a inspeção do leite, do queijo, do mel, porque ele tem, na sua formação, na sua grade curricular, um conjunto de disciplinas que lhe dá base para fazer esse ato técnico que é a inspeção. Então, a inspeção ela é de competência privativa do médico veterinário. E é importante, essa é uma briga que eu trouxe a primeira vez dentro dos conselhos, é diferenciar inspeção de fiscalização. Fiscalização é um ato de um funcionário do Estado. O que é o Estado? Pode ser o Estado, pode ser o governo federal, pode ser o governo estadual, ou pode ser uma prefeitura. Esse é o ente Estado, estatal. O Estado pode te pegar qualquer funcionário dele e lhe dar o poder. Você vai ser o fiscal. Então, o fiscal, ele faz fiscalização, que é uma atividade que, às vezes, alguns tentam sombrear, mas que é diferente da inspeção.
Então, a inspeção veterinária, a inspeção de produtos de origem animal, e aí vai do mel à carne, passando por leite, pescado, tudo. Isso é um ato técnico, isso é um ato médico-veterinário, privativo do médico veterinário. Inspecionar um matadouro, se tem inclusive um dos atos da inspeção é saber se tem um veterinário lá. Isso é um ato do Estado. Agora, a única pessoa competente para dentro do matadouro fazer a inspeção da carne, dentro do frigorífico de pescado fazer a inspeção do pescado é o médico veterinário. Então, e aqui eu vou, inclusive, abrir uma polêmica. Os colegas do Ministério da Agricultura, eles gostam muito de tentar misturar, colocar tudo no mesmo saco, dizer que a fiscalização é a mesma coisa que a inspeção. Na realidade, isso é uma briga pelo aumento de salário, é uma briga do grupo, é uma briga dos fiscais federais agropecuários e algumas vezes também os fiscais estaduais, de aumentar o seu poder de barganha para que possa, claro, melhorar o salário. Eu entendo a briga deles para melhorar o salário, mas a briga deles não pode tirar o poder, uma competência, eles não podem usurpar, tomar para eles uma competência que ela é de todo médico veterinário habilitado nesse país, competente para fazer a fiscalização, a inspeção do produto de origem animal. Então, quando o grupo dos fiscais, e eu tenho grandes amigos no Ministério da Agricultura, e a gente tem esse debate quase que sempre, quando os grupos de fiscais, Ministério da Agricultura, agências de defesa agropecuária, começam a dizer que inspeção e fiscalização é a mesma coisa, ledo engano. É uma inverdade. São atividades distintas. Fiscal é um dever do Estado, fazer a fiscalização é um dever do Estado. Ótimo, ninguém se discute. A inspeção, o ato técnico, é competência privativa do médico veterinário e deriva da formação do médico veterinário. Porque se nós formos aceitar isso, é fiscal agropecuário do Ministério, da agência, desde técnico agrícola, passando por veterinário, claro, zootecnista, engenheiro agrônomo, engenheiro de pesca. Se a gente for aceitar que fiscalização é inspeção, é mesmo que aceitar que o engenheiro de pesca pode fazer inspeção, o técnico agrícola, na função de fiscal, pode fazer inspeção, o zootecnista, na função de fiscal, pode fazer inspeção. E não, porque eles não têm formação para isso. Eles foram contratados, eles foram contratados pelo Estado numa função de fiscal, de fiscalizar, de exercer um poder do Estado. Eles não foram contratados como para fazer inspeção. Tanto é que essas mesmas agências, o Ministério da Agricultura, agências de defesa, elas contratam, fazem nos seus concursos especificamente vagas para médico veterinário, porque eles sabem que precisa do médico veterinário para fazer a inspeção. Isso não é só no Brasil, quer dizer que isso é uma norma mundial. Por exemplo, o Brasil, que é o maior exportador de carnes do mundo, ele, nos seus acordos internacionais, ele garante que a carne, que o peixe, que o leite, que o produto que vai ser exportado, ele vai ser inspecionado por médico veterinário. Então, nos acordos internacionais, o Ministério da Agricultura não briga, né, porque ele sabe que isso é uma norma internacional, isso é um conceito internacional. A inspeção é privativa do médico veterinário. Mas, para o público interno, a gente tem essa disputa. Pois não? Não deveria, assim, no escopo da própria lei, assim, ter essa definição dessa inspeção, porque gera essa confusão, né? Eu acho que deveria ter algo, assim, nessa lei que, para os efeitos da lei, explicar, né, a inspeção de que trata o caso, essa linha aí, né? Mas ela diz aqui, do ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico. Então, a lei diz, claro, inspeção e fiscalização do ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico, ela é dos matadores frigoríficos, ela é de competência privativa do médico veterinário. Então, a gente está falando aqui dessa inspeção sanitária, higiênica e tecnológica. Então, isso é de competência. Depois,
os fiscais do Ministério da Agricultura, e é um grupo muito forte, politicamente muito forte. Eles conseguiram aprovar uma lei depois que diz que a fiscalização... Mas eles não... Porque você não tem como derrubar uma lei que regulamenta uma profissão que tem mais de 30 mil profissionais. Eu acredito que hoje tem quase mais de 200 mil profissionais no Brasil, médico veterinário. Mas eles já conseguiram colocar fiscalização como competência deles, a gente não tem problema algum com isso, mas a inspeção, ela é do médico veterinário. A inspeção, ela não é de nenhuma categoria profissional específica, fiscal agropecuário, fiscal estadual, fiscal federal. Não, a inspeção é do médico, ainda é e permanece sendo do médico veterinário, desde que, esse é um detalhe grande, isso tem ocorrido muito. Recentemente, as escolas de veterinária, isso é um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos, as escolas de veterinária elas têm aumentado muito mais a carga, elas têm tido uma tendência de aumentar a carga horária nas clínicas de pequenos animais de companhia, e reduzir a carga horária nessas disciplinas de inspeção higiênico sanitária. Isso certamente abre flanco para outras profissões, tipo engenheiro de pesca, que também, na mesma estratégia dos zootecnistas, já tem na sua formação profissional, na grade curricular de alguns cursos de engenheiro de pesca, inspeção de pescado, né? E é uma outra profissão que tenta, via Congresso Nacional, retirar da lei a inspeção de pescado para a competência privativa deles. E se nós, como médicos veterinários, não ocuparmos esse espaço, muito provavelmente vamos perder a inspeção de pescado para o engenheiro de pesca, porque no dia a dia são profissões tentando abrir mercado profissional, tentando garantir seu mercado profissional. E, por exemplo, uma área da medicina veterinária que nunca foi disputada, nunca vai ser sequer discutida, é a clínica e a cirurgia de pequenos animais, porque a gente preenche, a gente fornece esse serviço plenamente. Mas quando a profissão deixa de fornecer o serviço plenamente e a sociedade precisa, outra profissão vai entrar no espaço, certamente. E nós estamos nessa briga, e essa é uma briga que vocês vão ter que resolver também na frente, quando se formarem. Ok? Vamos na sequência aí? Letra G, a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, exames técnicos em questões judiciais. Isso é uma área regulamentada já há mais de 50 anos, hoje está começando a ser desenvolvida no Brasil, o médico veterinário perito. As perícias, os exames e as pesquisas reveladoras de fraudes ou operação dolosa nos animais inscritos nas competições esportivas ou nas exposições agropecuárias. Tem muito, né, tentativa de fraude em competição esportiva e exposição agropecuária, e o veterinário que é o responsável por isso. O ensino, a direção, o controle e a orientação dos serviços de inseminação artificial, isso é uma briga eterna, né? E a gente não tem, eu não tenho o hábito de tapar o sol com a peneira, eu sei de diversos cursos, pelo menos em Minas Gerais, onde de formação de inseminador artificial, que é técnico agrícola, quem coordena, inclusive treina médicos veterinários. Mas isso está na lei, é praticamente uma lei morta, né? Esse é um ponto morto da lei que a gente não conseguiu, de fato, dominar, ter o domínio dos cursos de inseminação artificial, né? Isso tem trazido, de fato, prejuízo para a profissão. Vamos na sequência? Alguém mais aí para ler? Letra L. Não, letra J, né? A regência de cadeira, letra J, a regência de cadeiras ou disciplinas especificamente médico-veterinárias, bem como a direção das respectivas seções e laboratórios. Então, que são disciplinas especificamente médico-veterinárias, são todas as disciplinas a partir das básicas, né? Então, a gente não aceita que a anatomia seja
fornecida por outras profissões, fisiologia pode ser ministrada por outras profissões, mas quando você começa a entrar na parte do currículo, que é o ciclo profissional, aí essas disciplinas todas devem ser ministradas por médico veterinário, né? Quando você passa a ter disciplinas do ciclo profissional. Ok? Sequência. Letra M. Letra L, a direção e a inspeção do ensino da medicina veterinária, bem como do ensino agrícola médio nos estabelecimentos que a natureza dos trabalhos tenha por objetivo exclusivo a indústria animal. Então, curso de medicina veterinária do IFAM, obviamente, tem que ser coordenado por um médico veterinário. Então, você tem diversos professores de outras disciplinas que não são médicos veterinários contribuindo nos cursos, ensinando, contribuindo na formação de vocês, mas a coordenação do curso só pode ser exercida por médico veterinário. Assim como se você tivesse, existem cursos técnicos no Brasil, não curso técnico agropecuária, mas curso de técnico e zootecnia, esse precisa necessariamente do médico veterinário. Técnicos em veterinárias necessitam necessariamente do médico veterinário para ser coordenador. E, por último, a letra M, a organização dos congressos, comissões de seminários e outros tipos de reuniões destinados ao estudo da medicina veterinária, bem como a assessoria técnica do Ministério das Relações Exteriores no país e no estrangeiro, no que diz aos problemas relativos à produção e à indústria animal. Então, congressos específicos da medicina veterinária, precisa ter um responsável técnico médico veterinário, o evento precisa ser registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Ministério da Agricultura, ele tem funções de profissionais que trabalham nas embaixadas brasileiras pelo mundo afora, então, onde o Brasil tem embaixada, e seja interesse comercial do Brasil, comercialização de carnes, produtos de origem animal, o Ministério da Agricultura pode colocar um funcionário lá que será o chamado adido comercial, uma pessoa que vai fazer essa inter-relação com esse país, mostrar como são as leis, como é produzido no Brasil as carnes, mas esse profissional, ele deve ser, por competência da lei, um médico veterinário, ele tem que ser um médico veterinário, né? Então, então, até aí nós temos as competências que são privativas da medicina veterinária. E nós temos ainda no artigo 6 outras atividades que a gente diz são atividades de sombreamento, que a medicina veterinária divide com outras profissões. Artigo 6 constitui ainda competência do médico veterinário o exercício das atividades de funções públicas particulares relacionadas com, aí não são mais privativas, mas são áreas de sombreamento, e aí é onde começa a briga de foice no escuro. Vamos lá, alguém para ler aí rapidamente, para encerrar por hoje? As pesquisas, o planejamento. Pode ler. Eu prefiro uma voz feminina, vamos lá. Isso. As pesquisas, o planejamento, a direção técnica, o fomento, a orientação e a execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção animal e às indústrias derivadas, inclusive as de caça e pesca. Continua? Continue. Quando eu quiser interromper, eu interrompo. Vai na sequência. O estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem. C. A avaliação e peritagem relativas aos animais para fins administrativos de crédito e de seguro. D. A padronização e a classificação dos produtos de origem animal. E. A responsabilidade pelas fórmulas de preparação de rações para animais e a sua fiscalização. F. A participação nos exames dos animais para efeito de inscrição nas sociedades de registros genealógicos. G. Os exames periciais, tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal. H. As pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia, bem como à bromatologia animal em espécie. I.
a defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem como dos seus produtos. J. Os estudos e a organização de trabalhos sobre economia e estatística ligados à profissão. E L. A organização da educação rural relativa à pecuária. Então, todas essas atividades descritas aí são atividades de sombreamento que a medicina veterinária ela compartilha com outras profissões, geralmente com o engenheiro agrônomo, com o zootecnista, com o próprio técnico agrícola, também com o biólogo, né? Então, são áreas de sombreamento que, muitas vezes, por algumas dessas áreas, eles tentam se entrar na atividade privativa da veterinária, como, por exemplo, padronização e classificação de produtos de origem animal. Padronização é, por exemplo, quando você estabelece que aquele leite é A, B ou C. Aliás, essa classificação nem existe mais hoje, mas estabelece a padronização, dizer se o queijo, o mel é orgânico ou não orgânico, se o mel é uma produção semi-orgânica. Então, essas são padronizações, isso não é competência privativa, mas por essas brechas se tenta entrar dentro da área privativa da medicina veterinária. E são áreas, é claro, que, como não há competência privativa, nessas áreas se estabelece quem tem mais conhecimento técnico realmente, né? Então, a questão aqui é muito mais o conhecimento técnico, mas são áreas que estão previstas dentro da medicina veterinária, não são privativas de nenhuma outra profissão e que nós realmente disputamos com outras profissões, principalmente na questão da pesquisa, né? Muitas vezes o biólogo ele alega que está fazendo pesquisa, que para fazer pesquisa ele teria que capturar o animal selvagem. Para capturar o animal selvagem ele precisa aplicar um tranquilizante, que ele é uma droga, a utilização de droga é clínica, é prática veterinária, mas ele tenta incluir isso dentro da prática da pesquisa, que não é pesquisa. Dentro da pesquisa você tem uma área que é competência privativa, mas esse é o cenário de hoje e que vocês certamente vão encontrar no futuro, principalmente se algum de vocês, eu espero que tenha experiência, cheguem a ser membros do Conselho de Veterinária do estado de onde vocês trabalharem, onde vocês forem trabalhar, você vai se ter de frente com esse tipo de situação muitas das vezes, ok? Professor, Diga. no caso lá daquele decreto lá do 64704, ele já deixa mais claro essa questão aí, né? Ele já flexibiliza através do artigo 3º, né? Sim. Essa questão, ele já fala com profissões correspondentes, atuações comuns e com correspondentes profissões, né? Exato. Bom, então, na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouco do decreto, falando do Conselho Federal, das funções do Conselho Federal e do Conselho Regional, e nós vamos seguindo no nosso planejamento, e nós vamos mostrar aqui o que nós vamos ter na próxima aula. Nós vamos dar sequência no que a gente tem falado, e sim, então, e vamos entrar especificamente nos sistemas Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, qual é o funcionamento dos Conselhos Regionais, Conselhos Federais de Medicina Veterinária. Eu acho importante isso, vocês estarem lendo, se antecipando no assunto que a gente vai discutir, para que a discussão seja de melhor qualidade, puxar a questão do decreto, que já tenta... Geralmente, o arcabouço, a hierarquia do processo da fundamentação é assim: você tem uma lei que dá as normas gerais, depois da lei você tem um decreto que vai regulamentando, vai esclarecer melhor o funcionamento, dar os pormenores do funcionamento da lei. E depois os conselhos regionais e os conselhos federais fazem as normativas nacionais, e os conselhos regionais, através das resoluções, fazem as normativas estaduais, que têm poder de lei dentro do seu estado. Então, essa é a norma. Então, senhor, a gente vai parando por aqui hoje. O resto desse horário, continuem ainda dando uma lida, antecipando na matéria. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora de perguntar, pode perguntar.
Ou ainda, se depois tiver alguma questão, pode tentar, pode puxar discussão no WhatsApp. Claro que não vai puxar discussão sexta-feira, 9 horas da noite, né? Que ninguém é de ferro. Mas a gente pode. Se você vier com a ideia na sexta-feira, 9 horas da noite, pode colocar lá no WhatsApp. Quando tiver tempo, a gente começa a abrir a discussão, ok? Então, por hoje, alguma dúvida? Professor, Diga. eu queria só esclarecer aquela questão do conselheiro instrutor, do conselheiro relator. Então, assim, numa prática jurídica, que a gente pode dizer assim, dentro do tribunal, de um processo comum, né? O conselheiro instrutor, ele seria tipo um delegado, que ele iria investigar ali a denúncia? Basicamente, o conselheiro instrutor, numa analogia, seria um delegado, e o conselheiro relator A promotoria. seria o promotor. A promotoria. Ah, tá. Era só isso essa analogia que eu pensei que eu queria confirmar. Na analogia seria exatamente isso. Bom, excelente pergunta. Seria isso aí. Ok? Então vamos encerrando por hoje. Obrigado. Oi? Obrigado. Não, nada. Então, vamos encerrando por hoje. Essa aula, como eu disse, está sendo gravada. Depois que o arquivo estiver pronto, a gente vai também disponibilizar o arquivo no SIGA. Pois não, Vanessa? A aluna perguntou aí no chat em relação às frequências. Olha, é o seguinte, não se preocupe com frequência, se preocupe em aprender, né? Se você participar do seu seminário, você fazer as validações, tirar nota, eu não me preocupo com frequência, eu preocupo com aprendizagem. Eu quero que no final dessa disciplina você saia do ponto A, não sabendo muito pouco de legislação, para o ponto B, sabendo como de fato funciona a medicina veterinária do ponto de vista legal. Essa é a ideia. Se ao final, no dia 2 de julho, vocês mostrarem conhecimento que saíram do ponto A para o ponto B, presença não é problema. Ok? Mais alguma questão? Diga, Jair. Professor, eu entrei agora mais tarde, né? Tentei entrar mais cedo, não consegui. Okay. Aí no WhatsApp também estava dizendo, entra aí, mano, que tá tendo uma divisão de trabalhos. O senhor vai postar essa relação das equipes lá no grupo? Após a transmissão? A relação dos trabalhos já está tudo no SIGA. Já está disponível no SIGA. O seu grupo já está dividido o grupo. Ok, obrigado. E o tema já está no SIGA, ok? Mais alguma questão? Obrigado. Nada. Dúvidas? No questions? Moisés, professor, diga. Não, o senhor falou de uma lei estadual que o senhor falou que foi aprovada, né, sobre uma inspeção em supermercados, foi com base aí nessa questão aí? Muito me honra. Essa lei ela foi fruto do nosso trabalho na presidência do Conselho de Veterinária. Essa lei foi aprovada em 2009, foi a primeira lei brasileira estadual no Brasil que estabelece como obrigatória a presença de médico veterinário nos supermercados e hipermercados, com base na Lei 5.517, quando fala sobre a inspeção, né? A competência privativa, inspeção de carne, de produtos de origem, inspeção técnica, higiênico-tecnológica, de carnes. Então, no supermercado, quando eles compram a carcaça, embora a carcaça, teoricamente, a gente espera que ela tenha sido inspecionada no matadouro, na origem, mas quando a carcaça chega no supermercado, chega no hipermercado, e ela é novamente manipulada, destrinchada, feita aqueles cortes que vai para aquelas bandejinhas que vai para a gôndola, aquela atividade necessita de uma reinspeção, pela lei. E reinspeção é competência do médico veterinário. Esse foi a argumentação que gerou, que nós levamos para a Assembleia Legislativa do Estado e gerou a lei, né? Que hoje eu acredito que a lei, a última informação que eu tive, parece que a lei foi suspensa, mas eu não sei, eu estou fora do Brasil desde 2015, então eu tenho que voltar a me inteirar sobre isso. Mas essa lei, posso garantir para vocês, de 2009 até 2014, até 2015 ela funcionou. Ok? Ok, obrigado. Então,
Por hoje é só. Aproveita a sexta-feira e até semana que vem, se Deus quiser. Qualquer dúvida nesse período, pode tentar fazer contato comigo aí pelo WhatsApp. Tchau.